Plastitalia é mais do que uma empresa. Ela é uma escola de eficiência com mais de 35 anos de história. A Plastitalia começou pequena, dentro de um mercado que, de certa forma, duvidava da possibilidade do uso do plástico dentro dos processos. E ela hoje faz parte de grandes empresas em processos de muita responsabilidade, muito sério. E o mais interessante disso, isso tudo foi feito por pessoas. Foram as pessoas da nossa equipe, as pessoas que nos uniram nos clientes, das equipes dos clientes. Então, é uma alegria ver esse movimento que a Plastitalia tem feito durante esses anos de vida dela e, olhando para frente, tudo o que é possível fazer dentro ainda deste mesmo modelo, junto sempre de pessoas. Eu creio que na Plastitalia, nos próximos 10 anos, nós vamos transformar a logística em uma ciência de dados. A Plastitalia não quer ser a maior, a Plastitalia quer ser a mais eficiente e a pioneira. Nossos produtos na Plastitalia cada vez mais estão sendo utilizados nessa cadeia de automação. Então, eles facilitam o sistema porque eles têm um padrão. Todo e qualquer tipo de automação, ela tem esse princípio que se existe um padrão, ela fica possível de dar sequência. Então, nossos itens, eles têm um encaixe, a meu ver, fabuloso dentro desse processo de digitalização, de automação, exatamente por essa função de padrão. Nós facilmente podemos lançar um produto, criar um produto dentro de um padrão que essa digitalização necessita, que essa automação vai usar, né? Então, dentro desse futuro, eu vejo uma possibilidade muito grande, um desenvolvimento muito grande dentro exatamente desse DNA da Plastitalia, de fazer exatamente essa leitura junto com a necessidade. Então, nós vendo na digitalização o que é preciso fazer e nós trazendo dentro da nossa empresa aquilo que nós podemos entregar, é o casamento perfeito. A minha visão de futuro em relação à Plastitalia, ela pode ser dividida de duas maneiras. Uma é o produto. O produto da Plastitalia, muitas vezes, ele pode ser feito com material de reciclagem, material reciclado. Então, ele serve a um ecossistema, a um meio ambiente. Na sequência disso, nós estamos indo para um mercado de descarte muito grande de produtos, certo? Então, eu acredito que o produto da Plastitalia, ele pode utilizar essa matéria-prima do descarte para reuso. Esse aí é um segmento muito importante e traz um benefício para a população, para a humanidade muito grande. E também eu acredito que ele vá de forma gradativa substituindo essa mentalidade do descarte. Então, o produto da Plastitalia, ele é um produto que dura, ele é duradouro dentro do sistema, dentro da cadeia de abastecimento e de movimentação de mercadorias. Nós na Plastitalia, nós não vendemos aquilo que o cliente quer, nós vendemos aquilo exatamente que o cliente precisa. Na Plastitalia eu posso elencar 3 pilares, que são a razão da existência da empresa e do sucesso da empresa, que é o relacionamento, a eficiência e a responsabilidade que nós temos por aquilo que a gente faz, por aquilo que nós fazemos, desde a ponta, desde o momento que a gente ouve o cliente até o momento que a gente entrega um produto. Armazéns logísticos e transportadoras podem usufruir desses nossos produtos
para também de forma muito eficaz para armazenar e distribuir de forma rápida e segura muitos diferentes itens. Nós temos aí estantes, nós temos os gaveteiros, que são organizadores de diversos tamanhos que encaixam-se em diversas prateleiras diferentes, armazenamento com endereçamento, né, específico com a numeração das peças. Isso é um sistema de endereçamento mesmo, né, assim que é tratado. Essas caixas e os organizadores, ele atendem exatamente a isso, a esses armazéns logísticos e as transportadoras, facilitando todo esse ciclo, todo esse circuito de trânsito de peças entre empresas, indústria de acabamento, de beneficiamento, de montagem, de pintura, e até chegar na mão do cliente final. No segmento automobilístico, ele tem a indústria de peças, a linha de montagem, a linha dos sistemistas, e tem também a manutenção dos carros. O produto da Plasticitalia, ele é utilizado em todos esses segmentos. Então, a indústria, a montadora final utiliza os produtos, que são as caixas, que são os pallets, que são os estrados, nessa linha. As empresas, muitas vezes eles são quem recomendam e encomendam o produto do sistemista ou daquela indústria que vai abastecer, a indústria mãe, a indústria maior. Eles já pedem que o produto deles seja armazenado, trazido dentro de uma caixa padrão tal. Então existe isso, né, essa especificação. E ela é muito usada. Ela acontece muito. Daí nós vamos trazer isso para a indústria de autopeças. Quem fabrica a peça, né, que vai abastecer o sistemista, que vai montar a parte e que depois vai levar para a indústria para montar o todo do automóvel, por exemplo. Lá também, nessa cadeia, é utilizado sempre esse mesmo padrão de caixa, esse mesmo modelo, só mudando dimensionais e cores, né? Então, ela é abrangente da ponta da indústria maior até onde a peça menor ela é produzida. E nós temos também o uso da caixa na área da manutenção, que é uma área muito grande, onde faz a manutenção dos automóveis, né, de uma forma geral. Então, as oficinas mecânicas também utilizam nossas caixas. Por quê? Porque elas têm um padrão de dimensão, é o mesmo padrão que é utilizado na indústria mãe. Então, aquelas peças que o mecânico vai desmontar e vai armazenar durante o tempo que ele está fazendo aquela manutenção, ele vai colocar dentro das caixas a mesma caixa que a fábrica utiliza, provavelmente, porque tem um dimensional certo. Ele pega aquela peça, coloca ali, empilha, guarda, limpa, lava, substitui. Na volta para a montagem do carro, ele pega esta caixa. Então isso dá garantia lá na manutenção, na oficina, garantia de que a peça que ele utilizou do automóvel A, ele foi armazenado naquela caixa e que vai voltar para aquele mesmo automóvel A. Ele tem ela garantida que não tem nenhum tipo de avaria, não bateu, não estragou, não oxidou, porque ela fica armazenada e fica guardada dentro da caixa. Então, é uma solução que ela atua de forma muito inteligente e de maneira muito eficaz dentro da manutenção até a indústria final, até o automóvel pronto montado. Na indústria alimentícia, especificamente da carne, o BIM plástico ele traz limpeza dentro, garantia de limpeza. Qualquer cliente, usuário que souber que está sendo usado um produto deles vai ter a certeza, a tranquilidade
de que aquilo ali está sendo higiênico, é limpo. A Anvisa, que é o órgão que faz a vigilância sanitária, ela visita e faz essas inspeções. Ela, quando vê, sabe que a empresa utiliza BIM plástico, esse assunto essa etapa já está resolvida. Então, é uma garantia de um processo de alta qualificação. O BIM, ele pode ser utilizado na indústria de processo, na indústria alimentícia de processo, ou seja, na carne, todo o ambiente fabril aonde processa alimentos, né? Então, o mais simples e mais fácil de falar é o da carne, né? Dentro do frigorífico, dentro de uma linha, o BIM ele acelera também, ele facilita, ele atua de forma muito higiênica, porque ele é fácil de fazer a lavagem dele, a limpeza dele, de novo, fácil armazenar. Ele pode ficar dentro da câmara fria porque ele é feito com um plástico especial para receber baixas temperaturas, voltar para a temperatura ambiente sem que fique quebradiço. Na agricultura, o uso do BIM plástico. O que é o BIM plástico? O BIM plástico ele tem dimensões grandes, ele tem volume, o espaço volumétrico dentro dele é de uma capacidade grande. Ele vai acelerar o processo da colheita da fruta, do pomar até o armazenamento ou até o transporte. Então, quais são as vantagens dele? Ele é, de novo, de fácil higienização, ele tem menos peso do que um produto, por exemplo, de madeira, ele tem... O empilhamento dele, ele funciona melhor, ele apoia isso. Ele pode ser encaixado um dentro do outro, de forma a armazenar ou fazer o retorno vazio de forma mais econômica, ocupando menos espaço e com isso gastando menos em frete. Ele, no caso do empilhamento dele, pode ser utilizado a verticalização do espaço, então um galpão que tem altura, ele pode ocupar essa altura de forma segura, fácil de armazenar, muito fácil de fazer a movimentação com uma paleteira. Desde o pomar até esse empilhamento dentro do galpão, ele é feito de uma maneira muito rápida. O BIM é uma solução que a Plastália traz, que auxilia muito na vida do produtor grande, do produtor médio e também do produtor pequeno. Nós temos casos de produtores familiares, estrutura familiar, onde são poucos BIMs utilizados e a vantagem, a alegria do pessoal, a satisfação do produtor quando ele começa a utilizar o nosso BIM é bonito de ver. A gente recebe feedbacks muito gratificantes de familiares, né? Falando do avanço e das melhorias que trouxeram o BIM. Por exemplo, a partir desse momento, o pai ele tem vindo mais cedo para casa, ele tem ficado mais tempo em casa conosco. Então, são aspectos muito importantes que o BIM da Plastália traz para as pessoas. Então, nós temos algumas categorias de produtos que atendem a certas necessidades, que é o básico. Por exemplo, a gente tem uma linha de bandejas. O que são as bandejas? As bandejas são de dimensões razoavelmente grandes, pouca altura, pouca quantidade de produto dentro, pouco peso, normalmente fundo liso, que são produtos que vão andar sobre uma prateleira, que vão andar de uma esteira, vão andar sobre uma bancada, com pessoas alimentando aquilo, colocando e tirando objetos de dentro, tanto na indústria alimentícia, como na indústria metalúrgica, como numa linha de montagem. Então, as bandejas é uma das categorias. As caixas plásticas, essa é a categoria mais ampla.
porque ela atende uma infinidade de segmentos. Então, aí nós temos diferentes tamanhos de caixas, largura, comprimento, altura, para ter capacidade volumétrica maior, volumétrica menor, capacidade de peso maior, capacidade de peso menor, diferenciação de cores e diferenciação de matéria-prima na injeção delas. Algumas têm que ser material especial, por exemplo, quando é alimento. Então, abre uma subcategoria. Na bandeja abre uma subcategoria, na caixa plástica, idem. Todos os itens nossos, quase todos eles, têm uma subcategoria. Por exemplo, a utilização normal e a utilização para alimentos. Por quê? Porque nós temos a vigilância sanitária e é óbvio que ela precisa regular o que é alimento, não pode ser tratado com um produto que veio, um plástico que veio de uma origem, de uma reciclagem. Ela precisa, alguns itens, quando é alimento e encosta, tem o risco de encostar a caixa, a bandeja no alimento diretamente, esse plástico tem que ser de primeira injeção, para não haver contaminação, né? Então, esse é um cuidado, e isso então é o que eu chamo de uma subcategoria. No mesmo produto, a categoria para uso de forma normal. Aí tem uma outra categoria dentro do alimento, que é aquele que trabalha com baixa temperatura, que desce para menos de 0 grau para baixo e volta à temperatura ambiente. Então, existe no plástico uma alteração na estrutura molecular do plástico, que ele desceu de 0 e voltou para a temperatura ambiente. Alguns plásticos, eles ficam quebradiços. Muitas pessoas que estão me ouvindo podem ter já visto alguma situação assim. Então, quando é uma leitura que nossa equipe faz com o cliente, faz essa pergunta: que tipo de aplicação você vai precisar dar a este item, a este produto? Ele vai na câmara fria. Muito bem. Então, tudo certo, o mesmo produto, tudo igual, porém feito com outro plástico. Ele precisa aceitar essa diferença de menos zero, de 0 para baixo, menos 0 não existe, né? De 0 para baixo, ou temperatura ambiente. Aí nós temos a outra categoria, que são dos estrados plásticos, que são, não é o pallet ainda, tem também a do pallet, mas o estrado plástico são estrados que podem ser compostos e montados de forma encaixáveis, que vão formando tapetes e são colocados ou num vestiário, ou num piso, dentro de uma câmara fria, dentro de uma linha de produção. Esses estrados podem retirar o contato das pessoas do chão, do solo, né? Trazendo para um ambiente seguro, alto, onde não tem umidade, enfim. Ou simplesmente colocando a pessoa, o operador, em frente a uma máquina com uma altura mais apropriada. Então, são diversos modelos de estrados que compõem essa categoria dos estrados. Aí entramos na categoria dos pallets. Nós temos aí aproximadamente 14 diferentes modelos de pallet, para diferentes aplicações também. Mais peso, menos peso, dimensional, precisa caber dentro de tal peça, precisa encaixar dentro do baú do caminhão, para que na padronagem da medida do baú, na padronagem da medida do container, no caso da exportação. Então, atende todos. Então, cada item que o cliente vem com uma demanda, é necessário a gente fazer uma série de perguntas, responder uma série de perguntas para chegar no produto ideal, para que o cliente não perca tempo. O negócio nosso é poupar o tempo do cliente, porque essa é a nossa atividade. Então a gente conhece isso, nós procuramos fazer isso. Então são as categorias, eu falei da bandeja, da caixa, do estrado, do pallet, e nós temos também as lixeiras. São desde lixeiras pequenas, de 15 litros, até a lixeira de 1.100 litros, com roda, sem roda, com pedal, sem pedal.
e também potes, uma linha bem extensa de potes transparentes que tem uma tampa que tem uma certa vedação e que podem garantir a durabilidade do produto ali dentro por um longo tempo. Então são basicamente essas categorias, umas 5. Muito cedo eu tive em casa o meu pai, um mecânico que solucionava o problema de muita gente. Ele tinha a oficina mecânica dele, onde ele resolvia os problemas mecânicos dos carros. Ele tinha na empresa dele, ele tinha a funilaria e pintura, onde ele consertava os carros quando havia algum tipo de avaria, por acidente ou algo assim, ou uma reforma. Então, ele era uma pessoa que ele tinha habilidades nisso. Ele era uma pessoa especial também no olhar dele com relação a essas situações. Ele tinha um olhar diferenciado. Ele olhava e via de uma forma diferenciada. Então, ele mostrou isso. Eu aprendi com ele isso, vendo desde criança. Então, o fato de estar morando até os 7 anos de idade ao lado da oficina mecânica, que o terreno da nossa casa era colado ao da oficina mecânica, isso me trouxe uma certa experiência, ainda enquanto criança, porque era o convívio com mecânicos, com pessoas. Então, se eu tinha um problema na minha bicicleta, eu atravessava um portão, ia lá, eu tinha à minha disposição ferramenta e orientação dessas pessoas, às vezes para fazer por mim e muitas vezes para me ensinar, porque eles não tinham tempo, eles não podiam fazer, então eles procuravam me ensinar, faz essa tarefa, e eu fui aprendendo com isso. A minha formação depois, logo em seguida, ela foi de um curso técnico, onde eu tive técnicas industriais, comerciais, agrícolas e domésticas. Então, na escola, até na época, a 8ª série, eu aprendi com um professor que era agrícola. Ele ensinou a capinar, ensinou a plantar, ensinou a fazer um viveiro, uma estufa. Eu me lembro que a gente fez isso, construiu, os alunos construíram isso. Na professora de técnicas comerciais, ensinou uma base comercial, que era interessante, nenhuma outra escola tinha isso. Eu tive esse acesso. Então, na questão industrial também, então agrícola, industrial, comercial e domésticas. Na de domésticas, eu aprendi a costurar, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a fazer tricô, eu aprendi a fazer comida, aprendi a fazer bolo. Então, muito completo isso. Claro que um pedacinho de cada coisa, e era uma extensão da casa. Terminado esse período na escola, eu fui cursar no 2º grau uma escola técnica de mecânica industrial. Essa era e é uma escola até hoje referência, uma escola muito importante, onde nós tínhamos à disposição equipamentos muitas vezes melhores do que a própria indústria tinha. Era uma escola muito, muito, muito bem montada na época. O critério de avaliação dessa escola era, para cada etapa que a gente precisava evoluir, passar de ano, de semestre, no caso era semestre, ela era feita apenas, acontecia a passagem com a nota 10. Então, a pessoa tinha que estudar uma etapa, um polígrafo, e se submeter a uma prova. Se o resultado dessa prova fosse gabaritado 100%, nota 10, ganhava o próximo processo, a próxima etapa. Então, foi muito importante isso, porque ali não tinha como não saber. Só tinha um jeito. Entrava ou saía fora, ou ia até o final e completava. Foram 4 anos desse curso e mais meio ano de estágio. Então, eu completei meu 2º grau desta forma. Aí, a partir disso, eu
ao invés de seguir para o lado industrial, que eu poderia ter trabalhado em qualquer uma área industrial, com essa bagagem que eu tinha, tinha essa habilidade, eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que era uma empresa comercial. Então logo vi que tudo aquilo do comercial, do industrial e da prática e da técnica que eu aprendi, podia ser usado ali dentro com um diferencial muito grande. E é isso que a gente faz, que eu trago na Plastitália até hoje. A gente faz esta leitura. Então, é claro que nem todos os nossos colaboradores têm esse olhar desta forma. Então, eu peço a eles, se vocês identificarem uma necessidade, alguém que apontou para esse caminho, não deixe de me perguntar. Então, eu faço essa leitura, eles me trazem isso e eu faço a orientação. Ó, segue por esse caminho. Faça essa e essa pergunta. Se você vê que tem uma necessidade, me chama. Eu estou aqui para isso. Então eu posso orientar. Então eu acredito que tenha sido dessa forma que a gente desenvolveu esse DNA da Plastitália. A Plastitália é uma empresa que tem um DNA criado, montado dessa forma. Sim, você falou da caixa de madeira. A caixa de madeira é a caixa que antecede o plástico. Então, o plástico é uma solução para substituir a madeira com muitas vantagens. Peso, capacidade exatamente igual de empilhamento e armazenamento. Ela fica justa e firme, então ela dá firmeza numa pilha, ela dá firmeza no empilhar ela dentro do caminhão. E com facilidade de manuseio, facilidade de peso, menos peso e facilidade de higienização principalmente. Então, ela tem diversas vantagens. O pessoal tem um receio, hoje já bem menos, né, do que antes, é que a diferença de preço da madeira para o plástico, ela é uma realidade, ela existe. A madeira, mesmo sendo um material nobre, ele ainda pode custar mais barato, porque ele não tem tecnologia, ele é feito com aproveitamento de madeira muitas vezes, né? Eu conheço muitas fábricas que fabricam caixas de madeira e madeira é completamente utilizada, é madeira de aproveitamento. Então, isso é muito legal, né? Então, eu acredito que o receio das pessoas, o temor é de que eles vão gastar um pouco mais para ter os benefícios do plástico e essa caixa pode não voltar. Eles vão fazer um investimento nesse imobilizado, vão colocar ele no giro e esse dinheiro vai embora e não volta. Então, eu acredito que esse seja um temor e ele se justifica. Acontece que a nossa orientação, nossa experiência desse tempo todo, ela nos diz, e é o treinamento que a gente passa para a nossa equipe, para o que está atendendo, de dizer exatamente para o cliente, opa, espera aí, nesse processo não é saudável, não é aconselhado utilizar este produto, certo? Primeiramente, analisa com cuidado e veja a possibilidade que tem de você fazer um controle para que esse produto volte. Então, fazer isso a nossa equipe faz com frequência, né? Sim, a gente vende caixa, mas antes de vender a caixa, a gente procura entender qual que é toda a engenharia do processo desse mecanismo da logística do nosso cliente. Porque nós vamos atender essa necessidade dele, vendo todo esse espectro, que são muitas diferentes variáveis, e a venda da caixa, a venda do produto, ela vai ser uma consequência disto. Aí nós estamos tranquilos e conscientes de aquilo que a gente entregou e atendeu, e o cliente muito satisfeito, e aí ele volta a comprar. Nós não somos vendedor de catálogo. Nós temos o catálogo, sim, nós vendemos aquilo que está no catálogo, sim, mas é importante que a gente sempre
procura escutar e fazer a leitura dessa necessidade, dessa dor do cliente, para poder atender ele. Porque esse produto que esse cliente está nos trazendo, se a gente olhar com carinho e cuidadosamente isso, nós vamos encontrar essa mesma necessidade em outros segmentos. E isso a gente faz com frequência. Aí o catálogo é que nos apoia, porque a gente coloca ele no catálogo, outras pessoas veem ele e surge a solução para os problemas. Muitos produtos dentro da nossa linha, eles vieram de uma demanda do próprio cliente. O usuário, ele vinha com uma dor, com uma necessidade, com uma ideia. Então, é muito importante ouvir as pessoas que utilizam, que podem vir a utilizar o nosso produto, porque dali vem uma solução inteligente, maravilhosa. São os usuários. Nós fazemos a leitura disto, transformamos isso dentro da nossa indústria naquilo que é possível atender. Então, dessa nossa linha, que hoje tem em média 250 produtos, não sei exatamente quantos, é que tem produtos na ferramentaria sendo feitos e esse número está sempre avançando, né? Alguns itens, inclusive, a gente tira de linha, né? Entra em desuso, por diversos motivos. Então, essa nossa linha ela foi sendo construída, agregada às ideias e essas necessidades que o próprio cliente nosso vinha trazendo, de tempos em tempos. Se a gente segue fazendo, passaram-se então esses 35 anos e nós seguimos fazendo a mesma coisa. Vale lembrar que o início de tudo isso começou num lugar onde se fabricava muito sapato. E o sapato, ele envolve bastante mão de obra, envolvia na época, né? E muitas caixas plásticas precisavam ser utilizadas para colocar as etapas do processo de fabricação de um sapato. Então, nós tínhamos que adaptar ou trazer uma solução para a empresa, onde aquele corte teria que caber exatamente dentro da caixa. Então, diversos tamanhos de peças e corte, diversas quantidades, porque no calçado, assim como na confecção, existe uma grade de numeração de cores. Então, esses produtos, com o tempo, já foram sendo desenvolvidos para ser colocado em caixas plásticas e diferenciando por isso, porque muitas dessas empresas trabalhavam com ateliê de costura de parte do processo fora da empresa. Então, o corte principal de uma peça era feito na fábrica, ele era separado em uma caixa e essa caixa levada a um ateliê. Ao final desse processo, voltava com agregado uma etapa naquela peça, para voltar para a indústria e seguir. Então, nós acionamos nesse momento o uso da caixa plástica, de bandejas plásticas, do processo de esteira para acelerar o processo de produção e muitas vezes para reduzir mão de obra. Então, o que a gente fez foi aplicar o uso da caixa plástica dentro dessa área, dessa linha de atividade, e de maneira que pudesse ser um acelerador de processo.